Amados, essa palavra ela é muito conhecida e foi um fato que aconteceu numa das caminhadas de Jesus. E por onde Jesus ele passava, ia com ele, aonde ele andava, ia com ele, seus discípulos, e uma grande multidão. Quando fala discípulos, vem assim à nossa mente que são os 12. Mas a gente, lendo a história, analisando, discípulos, eram muitos discípulos, pessoas que estavam ali em pé. Porém, depois ele escolheu para estar consigo intimamente os 12. Ia também uma grande multidão. E quando ele estava já às portas da cidade, ele visualizou um grupo vindo, carregando um moço que havia morrido. E ali aquela lástima que naquela época tinha aquelas mulheres carpideiras que elas seguiam os enterros chorando, né? Aquela sensação ali de tristeza e dor. E vinha ali a mãe, toda destruída, psicologicamente, neurológica, abatida, sem condição alguma, pois ela era viúva. E o seu filho, que sustentava a casa, ajudava sua mãe, tinha acabado de morrer, e ele ia enterrar ali todos os seus sonhos. De maneira que essa mulher ela estava sem chão. Ela não tinha uma direção, ela estava ali a poucos instantes de encerrar ali, enterrar tudo aquilo que ela tinha como fortaleza ali, que era o seu filho, que era a manutenção da casa, era o cuidado com ela, tudo. Eu quero dizer que quando Jesus ele chega ali e ele diz a ela: mulher, não chore. Ela deve ter olhado assim: como não vou chorar se o meu filho está indo para se enterrar? Deve ter passado N coisas na cabeça daquela mulher, e de repente ela volta os olhos e vê ele tocando ali no esquife e disse: a ti jovem, te digo, levanta-te. E no mesmo instante, como o esquife já estava no chão, os que viram Jesus ali tocar, eles depositaram aquilo no chão, ele se assenta e começa a falar. E ele ali entrega para a mãe dele ali, devolve tudo aquilo que ela tinha perdido num só momento. Amados, visualizando assim, mentalizando aquela situação ali, foi assim, da água para o vinho, da morte para a vida, foi um romper de uma situação e o nascimento de outra oportunidade. E eu quero dizer que nesta noite o Senhor Jesus ele está aqui, representado pelo Senhor do Espírito Santo, porque Ele conhece a minha e a sua vida, Ele sabe aquilo que é a nossa preocupação, Ele sabe aquilo que é a nossa dor, Ele sabe aquilo que é o nosso sentimento, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. E o Espírito Santo nesta noite, Ele quer fazer um mover grande aqui. Fica ligadinho, porque o Senhor Ele quer trabalhar na sua vida algo grandioso nessa noite. Talvez você trouxe aqui nesta noite algo assim que não tem jeito. Humanamente, eu não vou conseguir. Não tem mais jeito. Eu já fiz isso, fiz aquilo, já analisei, já procurei e não achei saída. É como pegando agora carona na mensagem da irmã Fernanda. A pessoa no deserto, ela não tem perspectiva, ela não tem uma bússola, ela não tem uma direção. Vem contra ela a noite, o frio, o vento, de dia o sol escaldante, e ela está perigosa a morrer. Não tem provisão, não tem comida, água, não tem segurança. No deserto, à noite, pode ser atacado por um animal feroz. Não tem uma casa para você encostar, não tem uma pedra para você se abrigar. É um lugar de vulnerabilidade. Mas hoje, o Senhor Jesus, Ele quer tocar na sua vida para mudar a sua situação e a minha situação.
Ele quer trabalhar naquilo que você não tem mais condições de trabalhar. Nós somos assim, até que eu e você podemos agir, a gente age, mas tem hora que tem que deixar na mão de Deus, que não tem mais jeito. Aquela mulher ali, naquela situação, ela não via mais oportunidade nenhuma. Eu creio que ela nunca mais nem pensou de ver o filho de olhos abertos. Nem poder despedir dele as últimas palavras, porque ele já tinha morrido. O que chegaria, os próximos momentos para ela, era chegar lá, por certo já tinha uma cova aberta, eles iam colocar lá, e ia cobrir o corpo dele, e ela ia voltar para casa, triste, chorando. Já não tinha mais como se manter, porque ela era viúva. O filho que era provisão não existia mais. Como é que eu vou voltar para casa agora? E como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Não tem mais jeito. Eu acho que ela não conseguia enxergar mais à frente o que poderia ser dela. Mas Jesus chegou e trouxe a solução. Colocou um sorriso de novo no rosto dela, um brilho de novo nos olhos dela. Ela pôde gesticular e dizer: meu filho está vivo, e correu e abraçou ele. Amado, nesta noite, amado, o Senhor tem algo maravilhoso para você. Tem algo na sua vida que você nunca contou para ninguém. Deus está me falando que tem alguém assim aqui hoje. Tem algo tão terrível na vida de alguém aqui que ele nunca teve coragem de contar para ninguém. Mas o Senhor está falando comigo que ele sabe, ele conhece, e ele está disposto a te ajudar. Não sei quem é. Mas o Senhor vai mudar esse quadro hoje. É só você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero essa ajuda. Me perdoa por ter aberto essa porta na minha vida, esse pecado que me castiga, que me faz sofrer, me faz chorar. Fala: Senhor, entra com providência. A partir de hoje eu não vou cair mais na condição do adversário, que ele me manda fazer isso e eu acabo caindo nesse pecado. Hoje eu decreto que ele não vai mais dominar a minha mente. O Senhor está falando com uma pessoa aqui hoje em especial, nesse contexto. Que quantas vezes essa pessoa quis deixar esse pecado, o adversário vem, a necessidade bate no coração e vai lá e cai novamente. E ele até pensou assim: eu acho que o Senhor não me quer mais na presença dele. Esse pecado já virou uma coisa demais na minha vida. Eu acho que o Senhor nem ouve as minhas preces mais, ele não quer nada comigo. O Senhor está falando: é você mesmo que eu estou te falando nessa noite. A partir de hoje, se colocar a sua vida diante do Senhor, ele corta esse laço da sua vida. E você vai expulsar o demônio que entrar por essa porta, fechar a porta e cortar o laço. Diz assim: demônios que entrarem por essa porta, bate em retirada em nome de Jesus. Eu fecho essa porta e corto o laço com esse pecado, e você está liberto em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Bom quando o Senhor, ele fala conosco. Às vezes dá uma dor, a repreensão de Deus, mas é para o melhor da nossa vida. Tá? Essa viúva, ela não tinha mais um contexto de vida. Tinha acabado tudo para ela. Mas quando Jesus, olha só a situação, um judeu não podia tocar no morto, não. Naquela época não podia. Se o judeu tocasse numa pessoa morta, ele se tornava impuro. Mas Jesus veio aqui para quebrar paradigmas, quebrar rótulos e fazer tudo novo. E esse Jesus nesta noite veio aqui para quebrar rótulos na vida de pessoas aqui nesta noite.
mudar o destino de pessoas aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Porque o Senhor tem algo grandioso na sua vida e até hoje você tem permitido o adversário atrapalhar a sua caminhada. Mas nesta noite faça um voto com Deus. Eu vou fechar essa porta e o Senhor vai transformar a minha vida. E Ele diz que Ele te transformará. O mundo não te verá mais como tu era até hoje. Serás diferente e o Senhor será contigo. Glória a Deus. Então, amados, eu quero dizer que o contexto da vida da viúva de Naim era antes de encontrar com Jesus. Depois que ela teve um encontro com Jesus, mudou totalmente. Antes era uma mulher que estava chorando, deprimida, sofrida, sem perspectiva nenhuma. A partir daquele encontro, ela voltou para casa sorrindo, com seu filho, abraçada, contente, feliz, e com a maior certeza que encontrou alguém especial naquele dia. E nesta noite o Senhor trouxe cada um de nós aqui para trazer um contexto novo, especial, grande na nossa vida. E a autoridade do Espírito Santo de Deus te transformará. E o mundo não vai te reconhecer mais. Mas antes tu era, mas agora é homem, é mulher de Deus. Mas antes, hoje eu estou liberto em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero frutificar na obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Conhecemos a árvore pelos frutos. Não tem como uma árvore boa dar frutos más. Não tem como uma árvore má dar fruto bom. Aleluia. Precisa haver uma separação. Se eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, eu tenho que abrir uma oportunidade, criar um clima. Como Obed-Edom, a arca de Deus, ela foi tirada de um lugar e estava sendo trazida um carro de boi novo, 2 bois bonitos, novos. E quando a arca ela pende para cair, Uzá vai e coloca a mão. Deus o fulmina ali naquela hora, porque ele não era condicionado a tocar na arca. Ele, por cuidado, ele foi fazer isso e fez errado, foi fulminado. Davi então temeu, ficou com medo. E a casa mais próxima eles resolveram deixar a arca. E era justamente a casa de Obed-Edom. Ele estava passando uma dificuldade, Obed-Edom. O gado dele não produzia, a família estava em contenda, havia grande ruína ali. Mas a arca de Deus, ela ficou na casa de Obed-Edom, ele abrigou ali por alguns meses e tudo prosperou na casa dele. Aleluia. Mas eu creio que para Obed-Edom receber a arca de Deus ali, na sala, no centro da sala onde foi determinado, ele criou um ambiente. Aleluia. Por certo, ele varreu, ele limpou, ele organizou, ele deu um cheirinho ali, ele tirou o que estava atrapalhando, o que estava feio, o que estava velho, ele criou um ambiente. Então, nesta noite, tira o que é ruim da sua vida, prepara o ambiente para Deus entrar e fazer a obra. Aleluia! Deus só trabalha se tiver ambiente na sua vida. Aleluia! E é isso que o Senhor quer. O que é de ruim da sua vida, manda embora para Deus entrar e fazer a obra. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. E Obed-Edom ali pôde receber o melhor de Deus. E então, amados, receba o melhor de Deus na sua vida nessa noite. E até aqui falou o Senhor, e já entrego esta mensagem em nome de Jesus. Amém?